Você pensa em segurança, mas a Bíblia chama de juízo. O erro financeiro que Jesus condenou não foi ter dinheiro, mas sim o código de Creso, a crença de que o ouro exime você do próximo. O resultado desse erro foi visível na história mais dramática da Bíblia, Sodoma e Gomorra. Fique até o fim para entender como esse código destrói sua riqueza hoje. Jesus contou a parábola do rico insensato, o homem que acumulou tanto que precisou derrubar celeiros. Ele condenou a avareza, o acúmulo sem propósito. Este erro, séculos antes, foi o princípio que destruiu Sodoma. Se você quer entender por que a riqueza pode tornar-se juízo, fique até o fim, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Há uma lição que atravessa séculos e toca cada coração que se vê tentado a crer que o ouro basta. As cidades de Sodoma e Gomorra pareciam bênção, mas Ezequiel revela o verdadeiro pecado delas. Tiveram fartura de pão e abastança de tranquilidade, mas não fortaleceram a mão do pobre e do necessitado. O erro financeiro não foi o mercado, mas a avareza institucionalizada que Ló presenciou. Na planície junto ao Mar Salgado, Sodoma e Gomorra erguiam-se como joias artificiais sobre a terra, que ainda lembrava a bondade do Criador. Mansões com mosaicos, colunas trabalhadas e altos pátios conviviam com vielas, onde as crianças corriam entre jarros quebrados e sobras de pão. Os mercadores, vestidos em túnicas finas, negociavam especiarias trazidas de longe. O ar, por vezes, misturava o cheiro doce de incenso com o mais rígido do suor humano. A prosperidade havia se tornado medida de honra, e a honra máscara para o que havia apodrecido por dentro. Ló vivia à sombra desse contraste. Era homem que, vindo de uma família de pastores, escolhera fixar-se entre as tendas e as casas. Não era rico como os senhores dos banquetes, mas mantinha uma casa aberta, recebia forasteiros, repartia o pão com viajantes cansados e guardava no olhar uma compaixão que o distinguia. Por isso, quando dois homens, estranhos com semblante que não cabia inteiramente em rosto humano, chegaram à cidade ao entardecer, procuraram a casa de Ló. E Ló os acolheu com a pressa, própria de quem reconhecia a necessidade do outro. A hospitalidade de Ló era simples e prática: água para lavar pés calejados, pão quente tirado do forno, um canto no pátio onde pudessem repousar. Chamou as filhas que lhe serviam e preparou o melhor que tinha, sem ostentação, apenas reconhecimento da honra antiga que sustenta a vida em comunidade. Quando os anciãos da rua souberam da presença de forasteiros, ergueu-se um rumor. Nos portões, homens da cidade reuniam-se, incentivados por modos que já haviam se tornado costume. A multidão não veio por curiosidade pacífica. Em poucos instantes, o ar mudou de tom, o riso tornou-se grosso, a sombra que passava pelas ruas parecia querer prender os visitantes. Entre gritos e empurrões, exigiam que os estranhos saíssem ao meio da praça. Ló, do alto do seu pátio, desceu e ergueu a voz para a mediação. Ofereceu aos da cidade o que lhe parecia natural. Os convidados deveriam ficar sob sua proteção. Mas a cidade estava acostumada a outras regras, regras nas quais o mais forte impunha sua vontade, e onde o respeito pela vida alheia havia se tornado moeda rara. «Meus irmãos», disse Ló, «não façais tal maldade. Tais homens são hóspedes em minha casa. Não trateis com ignomínia os que me visitam». Falou com calma, mas o tumulto respondeu com arrogância. Homens que se enchiam de festas e cuspiam em quem suplicavam não compreendiam o valor da misericórdia. Quando a exigência mudou de ordem para a violência, Ló fez o que ainda podiam os últimos lares de justiça. Procurou proteger os estranhos, colocando-se entre a multidão e os visitantes. Ofereceu, em desespero, à multidão o que só poderia descrever como o remanescente de seu lar. Gesto que revela a atenção de um homem que ama a lei da casa mais do que sua própria segurança. A oferta chocou os presentes. Ela não apaziguou a noite. Havia uma sede de domínio que nada aplacava. Os anjos, contudo, não eram apenas forasteiros frágeis. Sua presença trazia autoridade. Um deles tocou a mão de Ló e disse: «Sai da cidade, porque o Senhor decidiu destruir este lugar por causa do pecado que encheu suas praças». A voz vinha com pressa, mas também com compaixão, pois nem tudo ali era desamparado. Ló e sua casa eram lembrança de que justiça se conserva mesmo no meio do erro.
A ordem foi clara e urgente: reunir a família, sair sem demora, não perscrutar o coração do caminho com apego às posses. Ló correu entre as portas chamando esposa, filhas e aqueles que conviviam sob sua tenda. Falou com anciãos que ainda não entenderam e com os jovens que zombavam. Seus genros, homens prometidos às suas filhas, riam pensando tratar-se de provação ou fantasia do homem. Para onde vai, Ló? Tudo está como sempre, não há sinal de fogo no céu. Eles se agarravam à normalidade, ao conforto do lar, à promessa de que a riqueza e o prazer eram suas aliadas. Nem sequer acreditaram quando Ló insistiu: fugi para as montanhas, o juízo está próximo. Os visitantes guiaram Ló e sua família e também as mulheres que lhe eram próximas pela escuridão que já começava a tomar a terra. Havia medo, havia pressa, a saudade de tudo o que deixavam era como corrente nos tornozelos, tentando retê-los. Não olhes para trás, instruíram os mensageiros, nem te detenhas na planície, correndo ao deserto, porque se voltares o teu rosto para o lugar que deixas, sofrerás a sorte deles. Ló ouviu com o peito apertado. Sabia que a ordem não era apenas prudência humana, mas voz de uma vontade maior que aliava amor e justiça. Ao fugirem, encontraram a resistência da incredulidade. Aos poucos, contudo, a fé de Ló e a pressa dos mensageiros venceram. A família deixou atrás os bens, as memórias, os laços tecidos em dias de festa e em noites de mercado. Atrás deles a cidade continuava, inconsciente do que o céu já anunciava. As flautas soavam ainda em algumas casas, velas tremeluziam, e homens ainda discutiam trocas nas portas. Foi então que a mulher de Ló, envolta em lembranças do lar, volteou o rosto. Por um curto segundo, o desejo de ver mais uma vez as ruas onde crescera, talvez para buscar algo que considerava seu, venceu a ordem divina. Olhou para trás e o peso do apego transformou-se em silêncio. Ela ficou como estátua de sal, lembrança petrificada de quem não pôde ou não quis renunciar ao que o juízo havia tirado. A terra tremeu. Não houve ruído humano que pudesse deter o que veio do alto. Fogo e enxofre desceram sobre os sítios e as casas. A planície, antes contente de sua fertilidade, tornou-se consumida em fumaça e ardor. O céu não deu lugar a metáforas suaves. Aquilo foi juízo visível e terrível, punho que retirou o que a cidade havia tornado blasfêmia. A fumaça subiu como coluna de aviso. Onde havia mosaicos e colunas finas, erguia-se agora um cheiro acre, lembrança de que a atenção de Deus também passa pela manutenção da justiça. No silêncio que se seguiu, Ló e os que o acompanharam olharam para trás e viram apenas ruína. A planície que abrira espaço para festivais e mercados tinha se tornado sepulcro de vaidade e egoísmo. As crianças que antes corriam entre as lajes agora eram apenas memórias que pesavam no coração dos sobreviventes. Ló, homem que acolhera, chorou não só pelo que se perdera, mas sobretudo pela condição que trouxera tal sorte, a de uma comunidade inteira que corrompeu o sentido comum de humanidade. Ao caminhar pela estrada que levava às montanhas, os olhos de Ló encontraram o que restara da esposa, forma que lembrava a beleza de outrora, endurecida em sal, testemunho mudo do perigo de apego ao que condena. Para os que viam, era advertência, para Ló, fardo de culpa, e lembrança de que a misericórdia requer despir-se de conforto e escolher a compaixão mesmo quando a cidade presenteia o oposto. Mas a história não termina apenas na destruição. Entre as ruínas, a memória das vítimas e dos oprimidos se mantinha viva. Havia em todo aquele acontecimento uma acusação contra os que se fecham em seus salões, que acumulam e se tornam insensíveis ao grito do pobre. A prosperidade que não se reparte, que se ergue sobre o sofrimento alheio, torna-se semente da própria ruína. E é aí que surge, atravessando eras, a voz que chama talento à humildade. Aquele erro financeiro, que hoje poderíamos chamar de código de Cresos, é o de crer que o ouro exime o homem da responsabilidade pelo próximo. Pense agora em quantas maneiras a cobiça se disfarça. Há quem chama isso de sucesso, outros de segurança. Em Sodoma, chamavam de honra. O resultado, todavia, era o mesmo: esquecimento do órfão, do estrangeiro, do aflito.
As práticas do comércio, se baseadas apenas na avareza e na vantagem, corroem o tecido social. O crente de hoje reconhece, na voz de outros tempos, uma advertência que ressoa: riqueza sem misericórdia é risco que conduz ao juízo. Mas nem tudo era desespero para quem escolhia o caminho da humildade. A figura de Ló nos lembra que, mesmo em meio ao mal, a escolha pela lealdade ao dever de amar pode preservar a alma. A compaixão é baluarte que resiste ao vento do orgulho. E se em Sodoma a porta se fechou para muitos, em outros corações a porta podia permanecer aberta, e isso sempre foi a esperança do Senhor. Enquanto a poeira assentava na planície, alguns olhavam para a nova paisagem e sentiam-se chamados a mudar. Não se tratava apenas de fugir do fogo, mas de transformar o modo de vida. Redescobrir a partilha, restituir o que foi tirado, reparar as estruturas que permitiam que os poderosos explorassem os frágeis. Havia um apelo claro: onde havia restrição ao amor, que se abrisse caminho para a caridade; onde havia orgulho, que nascesse humildade. A lição de Sodoma e Gomorra atravessa séculos e chega até nós com a força de advertência. Quando o acúmulo vira fim em si mesmo, quando a lei do ganho tapa os ouvidos ao pedido dos necessitados, o perigo cresce. Não é um juízo que se deseja, mas uma correção que precisa acontecer para que a vida se mantenha. O chamado é simples e urgente: abre as mãos, acolhe o pobre, deixa que a fé tenha frutos de justiça. Quem conhece esta história entenderá que a opulência sem misericórdia é caminho perigoso. E você, que escuta estas palavras, onde tem colocado seu coração? Será nos cofres cerrados ou nas mãos que dão? Há hoje, em muitos corações, uma escolha parecida com a daquela que fez a cidade: manter-se fechada ou abrir espaço para os outros. Substituir o apego ao que segura pelo compromisso com quem sofre é o antídoto contra o código que transforma a bênção em ruína. O sol da manhã seguinte sobre a planície mostrava ainda vestígios do que havia sido: pedras negras, campos que não mais floresciam espontaneamente e o vento que levava memórias como se fossem cinzas. Ló, agora marcado pela perda e pelo chamado, seguia adiante, e sua história servia de testemunho para quem encontrava sua casa no caminho. A misericórdia pode preservar, a avareza condena. Mesmo assim, no coração do fugitivo havia também um convite, para que outros escolhessem diferente e para que a comunidade aprendesse a fiscalizar não com rigor humano, mas com caridade e justiça. O grave era que, muitas vezes, o erro não nasce da ignorância, mas do esquecimento deliberado. Negligenciar o próximo, fechar os olhos aos pobres, transformar as leis em instrumento de vantagem, esses são sinais de uma cidade que, cedo ou tarde, afronta o juiz. Por isso, a história não é apenas relato antigo, é advertência perene. Quem se orgulha do seu ouro sem repartir, quem fecha a porta ao necessitado e encobre a opressão com festas, corre o risco de encontrar seu próprio fim. Mas há esperança, e ela não é fraca. Onde há reconhecimento do erro, restauração pode começar. Repartir não é humilhação, é retorno à ordem que sustenta a vida. Reescrever o destino começa com gestos simples: olhar, ouvir, abrir mão de uma vantagem para que o outro viva. Ló, em sua dor, era testemunha disso. Sua justiça não corrigiu tudo, mas salvou o que pôde, e sua história continua a aclamar aos que escutam. E agora, continuando a caminhar com Ló na memória, há ainda perguntas que merecem resposta. Como transformar a lembrança de ruínas em alavanca de compaixão? Como fazer do temor ao juízo motivo de mudança e não apenas de temor fugaz? As respostas pertencem às mãos de cada um que se dispõe a agir, com justiça, com fé e com amor. E houve entre os que escaparam dos acontecimentos um movimento lento e tenaz de reforma. Alguns, tocados pelo assombro do que viram, reuniam-se junto à porta da cidade vizinha e falavam em como reparar o dano. Outros, mais temerosos, ficavam em silêncio, medindo palavras e posses. Mas não faltaram vozes que clamavam por restituição e por justiça que não fosse apenas punição.
Então se ajuntaram os anciãos e as mulheres respeitadas, e houve entre eles disputas e lágrimas. Uma viúva, cujo filho fora chantageado e lançado à rua por dívidas forjadas, ergueu a voz e lembrou ao conselho o mandamento de tratar o órfão e o estrangeiro com ternura. Um comerciante, de rosto empalidecido, ouviu e sentiu pesar quando se lembrava das suas mesas cheias, ao tempo em que as casas do povo clamavam por pão. Alguns disseram que era tarde, que o preço pago já fora amargo demais. Outros disseram que, além do reconhecimento, havia de haver atos, devolver, abrir armazéns aos pobres, rasgar registros injustos para que ninguém mais fosse vendido por dívida inventada. E assim começou um tempo de restituição em pequenas coisas. Houve quem devolvesse pratas escondidas, quem confessasse contratos falsos, quem deixasse livre o trabalhador que antes fora preso por juros. Não foi sempre fácil, houve contenda e resistência, e muitos medos velaram o curso da reforma. Mas onde havia sinceridade, os gestos cresceram. Pães foram compartilhados nas portas das casas, mantos remendados foram dados aos que tremiam de frio. E os homens que governavam os mercados foram lembrados de que o lucro não é fim último quando a vida sangra. Alguns líderes propuseram regras simples, que nas feiras os mais fracos tivessem lugar primeiro, que não se cobrasse juros dos necessitados, que os frutos da terra tivessem parte reservada para os que não tinham campo. Estas normas eram mais do que lei escrita, eram memória aplicada do que acontecera a Sodoma. Um sopro que dizia: nunca mais deixaremos que a riqueza seja muro entre nós. Houve, porém, também os que resistiram. Alguns, agarrados ao que restaram, temeram a perda. Um homem de grandes olhos e língua cortante arguia que a segurança da cidade vinha da acumulação e que sem reservas não haveria proteção em dias de fome. Foi então que uma criança que perdera o pai na última desordem aproximou-se e perguntou-lhe com simplicidade: se teu irmão estiver com fome, darás de teu pão para que ele viva? O homem, diante da pureza da pergunta, caiu em silêncio. A simplicidade daquela verdade foi como enxada que arou o coração endurecido. Ao menos em alguns, a pedra do egoísmo rendeu. Enquanto isso, Ló, lembrança viva e pessoa marcada, caminhava entre tendas e caminhos. Ele trazia nos ombros a sombra dos dias de fogo, mas também a chama de uma decisão renovada. Não buscava ouro nem abundância, procurava lugar onde pudesse, com humildade, ensinar o que aprendera. Em muitos acampamentos por onde passava, as mães e os velhos ouviam-no falar pouco, mas suas ações falavam alto. Ele dava água ao cansado, partia o pão com mãos arranhadas e ajudava a erguer pequenas cercas para proteger os campos dos que ainda semeavam. E aconteceram então encontros que serviam de exemplo. Em uma manhã, um homem que antes vendera um terreno de família por um preço vil veio até Ló pedindo orientação. Ló, com voz mansa, disse-lhe: devolve o que tiraste com astúcia, não porque assim evitarás o castigo dos homens, mas porque a restituição sara o teu coração. O homem retrocedeu como quem recua diante de penosas recordações, mas ao ver a firmeza de Ló e o murmúrio de aprovação das mulheres ali presentes, começou a conduzir de volta o que fora tomado. Outros, inspirados, seguiram o mesmo caminho, e lenta, mas visivelmente, as redes de exploração foram sendo desfeitas. E havia quem fizesse mais, reunir-se para ensinar aos jovens a arte de repartir, de não cobiçar o que pertence ao outro, falar nas portas sobre hospitalidade, consagrar o primeiro fruto da colheita ao sustento dos fracos. Esses pequenos atos, repetidos, tornaram-se costume e despertaram nos corações uma nova prática de misericórdia. Não foi uniformemente perfeito, nem isento de recaídas. Mas a lembrança das pedras negras na planície e do vento que levava memórias como cinzas mantinha a todos em vigília. Além disso, chegaram desde outras terras homens que haviam conhecido a fama da mudança e que, com olhos de quem busca refúgio, pediam abrigo. Os anfitriões, lembrando as palavras que Ló pronunciara sobre compaixão, acolheram-nos.
Alguns dos recém-chegados eram artesãos, outros pastores, e muitos trouxeram consigo narrativas de lugares onde a cobiça também havia feito suas maldades. Ao verem a vontade de reparação naquela comunidade, muitos se estabeleceram e trouxeram habilidades que ajudaram a levantar novamente os campos e as oficinas. Assim, o trauma não apagou a capacidade de reerguer. Por fim, soube-se que os nomes de Sodoma e Gomorra continuavam a servir de aviso. Nas assembleias simples das aldeias que não haviam sido tocadas pelo fogo, os mais velhos lembravam os jovens: lembrai-vos do que se fez àqueles que fecharam o coração aos pobres. E a celebração que antes fora de festas vazias, virou em muitos lugares tempo de lembrança e compromisso. Comer e beber com consciência, abrir mão de parte do banquete para os que não tinham mesa. Mas nem todo o coração mudava da mesma forma, e havia dúvidas que ardiam nas noites. Alguns perguntavam se havia verdadeira mudança quando as mãos ofereciam o pão e os pensamentos ainda calculavam ganho. Outros temiam que a misericórdia fosse só cortina para manter antigas estruturas. Ló, porém, respondia com humildade e firmeza: a misericórdia sem obra é vento, a obra sem amor é pedra. Buscai ambos. E assim, falando e agindo, ele continuou a ser testemunho ambulante do que a fé pode realizar quando se alia à justiça. Enquanto as estações corriam, as vozes que chamavam por uma vida compartilhada não se calaram. Surgiam debates nas praças, escolas rudes se improvisavam para ensinar leis de partilha, e gradualmente crescia entre os homens uma memória que pesava mais que o desejo de juntar mais riqueza, a lembrança da ruína e o temor de repeti-la. Dessa maneira, onde antes havia só medo, nascia também a vigilância ativa pelo bem do outro. E veio, com o calor de uma tarde que prometia chuva e não o dava, um novo debate que testou a vontade dos que haviam aprendido a repartir. Chegou uma caravana de mercadores, rostos curtidos pelo sol de outros vales, que ofereciam tecidos finos, ferramentas de metal e sal, bens que chegam sempre como promessa e como tentações. Trouxeram também propostas: construir um mercado central, cobrar tributos sobre os que vendessem, permitir que alguns guardassem parte das colheitas para trocas futuras. Os mais velhos ouviram primeiro, sentados junto à porta da tenda coletiva. Entre eles havia mãos calejadas e olhos que ainda guardavam a lembrança das chamas. Alguns falaram a favor: teremos mais para trocar, teremos artesãos que aprendem e a cidade poderá crescer de novo. Outros temeram: quem guarda o sal guarda também o poder. Já vimos o que o poder faz quando fecha a mão. Ló, que caminhara pouco até ali, pousou a sacola que trazia e inclinou-se à roda. Não quis responder de imediato. Olhou primeiro para as mulheres que cuidavam dos filhos ao sol, para os pastores que ajeitavam as ovelhas, para o jovem que vinha da fazenda com as mãos ainda cheias de terra. Havia nas faces deles um misto de esperança e receio. Então disse Ló com calma: não rejeiteis o sustento com que o Senhor respalda o homem. Não desprezeis o talento que vem de outros lugares. Mas não vendais o princípio com que fostes salvos. Se alguns têm fome entre vós, o pão não é objeto de ganho, é dever de quem come oferecê-lo. Se erguermos um mercado, que nele não se faça a lei do mais forte sobre o fraco. Os mercadores que ouviram as palavras ficaram mudos por breve tempo, pois não esperavam tal resposta. Esperavam negócio, não sermões. Muitos cederam não pela força, mas porque, diante da comunidade que vigia, a palavra tornou-se mais potente que aço. Ló não quis ser juiz nem condenado. Sentou-se no meio da praça e falou, repetindo o que sempre dissera: a misericórdia sem obra é vento. A obra sem amor é pedra. Instou a cada um a olhar para dentro e a reconciliar-se com o irmão. E quando uma família veio a ele, pedindo perdão por ter escondido parte do trigo na vontade de não dividir, Ló não os expôs na praça. Tomou-os pela mão e conduziu-os a tornar pública a restituição, porque sabia que a cura do coração passa pela coragem de fazer o que é reto diante de todos. Ao findar dos dias, as crianças corriam entre as tendas com ramos nas mãos, e as mulheres cantavam canções que falavam da fome vencida e do pão partilhado.
Havia ainda medo nas sombras. Lembranças não se desvaneciam como névoa ao sol. Mas também havia trabalho. Moinhos reparados, alfaias afiadas, a sensação de que mãos que outrora apenas tomavam, agora também davam. Naquela vigília, quando as estrelas começaram a bordar o céu, Ló permaneceu acordado. Olhou para a aldeia que respirava mais leve e orou com voz que ninguém ouviu, além dos ventos, por firmeza, por justiça, por amor. Sabia que o caminho seria longo e que o coração humano é terreno de batalha entre tentação e graça. Entretanto, vendo um menino repartir seu pão com um outro que chegara de longe, sentiu que a cidade nova atacava, lenta e segura, as muralhas do velho egoísmo. E aconteceu que, nos dias que se seguiram, mensageiros chegaram trazendo novas de outras tendas situadas além do vale. Alguns pediam leis escritas sobre a partilha, outros pediam que Ló ensinasse a arte de julgar com ternura. Esses pedidos trouxeram uma responsabilidade maior. Não bastava manter um povo justo, era necessário ensinar como estender a justiça a quem ainda não conhecia aquele jeito de viver. Ló convocou os anciãos e disse: enviarei homens para aprender e para ensinar, não por orgulho, mas por necessidade. Que levem consigo a lei que acordamos, restituição, sustento ao pobre e hospitalidade sem medida. E que lembrem a todo aquele que ouvir o que foi feito às cidades que fecharam o coração. E assim, preparando guardas e mestres, começou-se a formar uma rede, frágil como teia de aranha, porém firme como promessa costurada por muitos, para levar o exemplo adiante. Ainda havia sombras por dissipar e questões por responder. Como tratar os que voltassem com ganância? Como lidar com aqueles que fingissem conversão? Como manter a verdade quando o tempo trouxesse novas provas? Mas a aldeia aprendia a responder não com decreto apenas, mas com prática. E a prática ensinava mais do que 1000 palavras. Ló, certo de que o erro e a glória caminham juntos, caminhou ele mesmo para ensinar nas guaritas, nas feiras e nas portas, e em cada lugar deixou a mesma semente: partilha, restituição, misericórdia e a lembrança constante de que a ruína veio quando a cidade fechou o coração ao pobre. Assim se continuava, passo a passo, a reconstrução de uma vida transformada pela lembrança do fogo e pela escolha de dar.